Muito bem, estamos ao vivo aqui no Centro Espírita, no Instagram do Centro Espírita Nosso Lar. Ajustes aqui. Opa, Priscila Feijó. Boa noite, Priscila. Boa noite, Sueli. Muito bem. Nave Jansen. É difícil ler o nome de vocês. Boa noite, Priscila. Muito bom te ver por aqui. Tá? Vamos compartilhar aqui esse momento de alegria e de felicidade com vocês. E muito obrigado, Sueli, pelo convite. Estamos aqui mais uma vez aqui à disposição de vocês. É a Aline Bandeira. Oi, Aline, boa noite. Eu gosto muito desses momentos iniciais, que é o momento que a gente vai batendo um papo aqui, é o tempo que dá. Moniquita Ribeiro, boa noite. Moniquita, Carol, boa noite. Sejam bem-vindos. Veja aí como é que tá o som. É Lígia mesmo, né? Lígia Jansen. Esse som tá legal, a imagem tá boa. Pra gente iniciar, pra gente se preparar para mais esse bate-papo com vocês. A Sueli sugeriu esse tema, pessoal. É esse livro aqui, ó. Nós vamos conversar sobre esse livro. Na verdade, o título é Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. É mais um livro da série psicológica de Joana de Ângeles. E acho que é do saber de muita gente que eu amo demais a literatura de Joana de Ângeles. Então a gente vai esperando dar mais um minutinho para as pessoas irem entrando. Boa noite. Tá bom som e imagem? Muito bem, Sueli. Obrigado, valeu. Delane, deve ser Delane Oliveira. Boa noite, Delane. Muito bem. Então eu vou fazer uma leitura de uma prece para a gente ir se harmonizando, de uma mensagem, na verdade, para a gente se harmonizando um pouquinho, e depois a gente faz uma prece e inicia a nossa fala. Ok, Delane? Muito bem. O título da mensagem é Perdoe e Viva. A mensagem de Meimei, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, que está no livro Relicário de Luz. O título é Perdoe e Viva, que começa dizendo assim: Perdoe e viva. Se você não perdoar hoje, amanhã, por certo, o seu dia será mais escuro, seus passos estarão menos firmes, seus problemas surgirão mais complexos, sua mágoa doerá muito mais. Se você não perdoar agora, que será do seu caminho depois? Desculpe, enquanto é tempo, para que de futuro não recaiam sobre sua cabeça os padecimentos e as queixas de muitos. Esqueçamos o mal para que o mal não se lembre de nós. O incêndio da aflição devasta a consciência, que não conseguiu bastante força para lavar-se nas águas vivas da grande compaixão. Quem não perdoa os erros dos semelhantes, condena a si mesmo. Quem não olvida, ou seja, quem não esquece as ofensas, transforma-se num fardo de crueldade. Descerremos a janela de nossa compreensão cristã para o ar livre do bem que tudo renova, tudo aproveita e tudo santifica, e auxiliando ao nosso irmão do caminho, quantas vezes se fizerem necessárias, nossa romagem para Jesus não sofrerá tropeços e crises, porque quando o amor para com os outros, usando o amor para com os outros, seremos gradativamente convertidos em felizes instrumentos do amor de nosso Pai Celestial. Meimei. Falando aqui sobre a importância do perdão, onde o grande beneficiado somos nós mesmos, tá? Muito bem, Ingrid. E não dá para ler. Maquiera, Lucimila Mota. Muito boa noite a vocês que acabaram de entrar. Muito obrigado por estar aí, né, compartilhando esse momento com a gente. Então vamos nesse instante mentalizar a figura do Mestre Jesus. Seja ele pregando no monte o sermão, seja ele pregando na sinagoga,
seja ele pregando nas praças públicas, seja ele pregando na casa de Pedro, na casa do caminho, seja Jesus pregando às margens do mar da Galileia. Lembremos de Jesus distribuindo as suas mensagens de amor e esperança, de consolação e alegria a todos aqueles que o buscavam. Imaginemos Jesus trazendo um consolo para os nossos corações aflitos, sobrecarregados, cansados, angustiados. E quando a sua palavra se direciona aos corações de cada um de nós, nós vamos sentindo a doce presença do seu amor, amenizando as nossas aflições, amenizando as nossas angústias. Jesus amigo, que o teu amor possa guiar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos no decorrer de toda a nossa fala, e que nós saibamos, Senhor Jesus, transmitir teus ensinamentos, sujando-os o mínimo possível com as nossas imperfeições morais, mas que nós possamos, Senhor Jesus, nos esforçar durante toda a nossa fala para transmitir com a maior fidedignidade possível teus ensinamentos. Que a vossa paz e a vossa luz seja conosco durante todo esse nosso encontro. Graças a Deus, assim seja. Então, meus caríssimos amigos, caríssimas amigas, hoje a nossa fala, como eu disse logo no início, ela vai ter como base esse livro aqui de Joana de Ângeles, que tem como título Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Vou apresentar um pouco esse livro. Joana de Ângeles vem dizer para nós que na introdução desse livro aqui, que Jesus é o mais notável, ser da história da humanidade. Exatamente porque ninguém como Jesus, nem antes dele e nem depois dele, surgiu no planeta Terra. E que toda a vida, toda a obra de Jesus ainda hoje são comentadas e discutidas por muitos. A gente sabe também que Jesus é uma das pessoas que mais se escreveram sobre ele. Milhares de livros já foram escritos a respeito de Jesus e muitos livros, acredito, que ainda hão de surgir. A gente sabe também que, apesar de tantos ensinamentos de Jesus, apesar de sua palavra, de seu verbo, ter sido distribuído para nós há mais de 2000 anos, muitos de nós ainda não conseguimos compreender toda a essência do seu evangelho, toda a essência dos seus ensinamentos. Então ele vai dizer aqui, Joana de Ângeles, que sob o aspecto considerado o seu testamento, que é o evangelho, é o mais belo poema de esperança e consolações que se tem notícia. Exatamente porque a gente sabe que quando Jesus esteve entre nós, a região em que ele nasceu, em que ele viveu, por onde ele andou, vivia assim num caos. Um caos porque ali toda Jerusalém estava sendo invadida, toda aquela terra por onde Jesus andou estava sendo invadida pelos romanos, que impunham ali o seu poder, que ali muitas das vezes usava da força, da ignorância e da violência sobre todo aquele povo humilde. E do outro lado tinha os doutores da lei que de certa forma tiravam alguma vantagem com o poder romano, explorando a boa fé do povo, principalmente aqueles povos mais ignorantes, aquelas pessoas mais ignorantes, vendendo, por exemplo, ali os animais para o sacrifício, o câmbio, a casa de câmbio, normalmente aquelas moedas que eram trocadas ali na porta do templo, a renda era para eles, porque eles tinham capital e eles investiam nisso. Então, normalmente eles, como diz o próprio evangelho, surrupiavam as viúvas, e assim eles iam tirando vantagens de todo aquele povo humilde. Então Jesus chega exatamente para esse povo humilde e sofrido e vai falar para eles de uma boa nova, vai falar para eles de uma mensagem que eles ainda não tinham muita compreensão. Mas mesmo assim, como diz a própria Joana de Ângeles, Jesus vai recorrendo ali aos elementos da natureza para passar seus ensinamentos e para fixar melhor. Quando ele fala, por exemplo, do arado, como ele fala da videira, como ele fala do campo, como ele fala dos trabalhadores na vinha e por aí vai.
Então, todo o ensinamento de Jesus, e a gente começa a perceber isso muito forte no Sermão do Monte, que é um dos mais belos sermões que a humanidade já viu, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de alegria, é uma mensagem de paz. Quem lê os evangelhos pode muito bem vislumbrar em cada passagem dos evangelistas o quanto Jesus falava ao coração daquela humanidade sofrida. E a gente começa a perceber quando a multidão buscava Jesus, e depois de todo o seu discurso, de toda a sua palavra de amor e de paz, que ele emitia para as pessoas, falando diretamente ao coração das pessoas, a gente pode imaginar que depois de tais ensinamentos, eles saíam consolados, eles saíam esclarecidos, eles saíam assim, muito felizes por estarem diante das verdades que Jesus trazia. Então a proposta de Joana de Ângeles, exatamente nesse livro, é trazer todos esses ensinamentos de Jesus à luz da psicologia profunda. E aí a gente faz questão de esclarecer um pouquinho rapidamente o que seria essa psicologia profunda, para melhor compreendermos a fala de nossa veneranda Joana de Ângeles. Quem estuda psicologia deve saber que nós estudamos basicamente 4 forças na psicologia. A psicologia, primeiro, isso é importante que a gente entenda, que quando uma pessoa procura um terapeuta, normalmente ele procura por uma abordagem específica. Tem a TCC, né, que é a teoria da cognitivo-comportamental, e nós temos a psicanálise e temos o humanismo. E também temos a 4ª força, que a gente chama agora aqui de psicologia profunda ou a psicologia transpessoal. Do que é que trata essa psicologia profunda, do que é que trata a psicologia transpessoal? Vem trazendo os conceitos, principalmente os conceitos freudianos e junguianos, mas com um olhar transcendente. Como assim com um olhar transcendente? A gente vai se baseando nas teorias, além de Freud e Jung, como Joana de Ângeles traz, mas traz também Elisabeth Kübler-Ross, traz o professor Raymond Moody Jr., traz também aqui o Stanislav Grof e tantos outros que foram cientistas, foram psicólogos e psiquiatras que começaram a estudar a mente humana e perceberam e descobriram que além do corpo físico existia algo que transcendia, que seria exatamente a alma. Por que a gente fala de Freud aqui, embora ele não seja psicólogo transpessoal ou psicanalista transpessoal? É porque à luz da psicologia profunda a gente começa a entender o inconsciente freudiano, que na verdade trata-se do nosso perispírito. E quem afirma muito bem isso é o Leon Denis, quando ele chama perispírito de o psiquista, o inconsciente dos psiquistas. Exatamente por quê? Porque quando Freud vem falando para nós que muitos dos nossos comportamentos estão relacionados aos conteúdos do nosso inconsciente, e quando ele fala do inconsciente, ele compara a nossa psique como um iceberg, em que em torno de 5% desse iceberg é a nossa consciência, e 95% seria o nosso inconsciente, onde ali estariam os nossos recalques, os nossos traumas, os nossos medos. Para a psicologia profunda, esse inconsciente freudiano seria exatamente o nosso perispírito, onde todas as nossas experiências de vidas passadas estariam ali arquivadas. E me chama muita atenção quando Jesus começa a falar de seus ensinamentos, porque ele fala de coisas que não dá para se compreender se nós não entendermos a visão do espírito, se nós não entendermos a visão transpessoal do ser humano. E aí a gente começa a observar, por exemplo, começar pela passagem mais simples, mais profunda, mais bonita do Evangelho que a gente conhece, que é exatamente o Sermão da Montanha. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados que sofrem perseguição, bem-aventurados aflitos. Aí Jesus está dizendo uma série de bem-aventuranças, ou seja, de felicidade, destinado àquelas pessoas mais miseráveis para quem Jesus falava. E a gente começa a questionar, mas como é que essas pessoas serão felizes se logo logo elas estariam ali morrendo, se logo logo elas estariam ali partindo para outra dimensão, sem conhecer essa bem-aventurança, sem conhecer essa felicidade a qual Jesus se referia. E a gente começa a perceber que não só o Sermão do Monte, mas todo o ensinamento de Jesus, ele só passa a ter uma certa compreensão para nós à luz dos ensinamentos da psicologia profunda.
que está exatamente para nós baseada no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que foi que Kardec, que Joana de Ângeles fez? Joana de Ângeles pegou algumas passagens do Evangelho segundo o Espiritismo e foi comentar essas passagens à luz da psicologia profunda. Então, ela vem dizer para a gente também que Jesus foi incompreendido. Mas por que Jesus foi incompreendido? Ele foi incompreendido porque aquelas pessoas não tinham noção dos seus ensinamentos. E ao mesmo tempo que o povo pobre, miserável, não tinha noção dos ensinamentos de Jesus, os doutores da lei se viram profundamente incomodados com a fala de Jesus. Exatamente por quê? Porque quando Jesus esteve conosco, ele acolheu todos, acolheu a mulher equivocada, acolheu o conhecido como ladrão, acolheu o povo pobre, o povo miserável, os paralíticos, os leprosos, os doentes, de toda a natureza. Mas teve um tipo de pessoa lá, um tipo de gente, que Jesus não acolheu, muito pelo contrário. Jesus bateu muito de frente com eles, que foram exatamente os hipócritas, que para mim, na verdade, são os tipos de pessoas mais perigosas que eu conheço. São exatamente os hipócritas. E quem eram os hipócritas? Os doutores da lei. Então, quando Jesus começou a pregar, e nas suas pregações ele começou a incomodar os doutores da lei, exatamente por quê? Porque os doutores da lei defendiam muito ali os ensinamentos de Moisés, que estavam contidos na lei judaica, além dos 10 mandamentos. E aí o que dizia na lei? Que se deveria santificar o dia de sábado, ou seja, não se poderia trabalhar no dia de sábado. E ao contrário dele, Jesus dizia: meu pai trabalha até hoje e eu também. Isso quer dizer que não tinha sábado, não tinha domingo, não tinha feriado, não tinha dia para Jesus trabalhar, porque Deus trabalha o tempo inteiro. E Jesus também trabalhava. Então, quando Jesus, por exemplo, cura aquele paralítico que estava lá às margens do poço, da piscina lá, e ele não conseguia ir até as águas para ser curado, e Jesus chega e pergunta para ele por que ele não ia até as águas, ele dizia que quando as águas se movimentavam, as pessoas tinham que entrar na água para serem curadas. E ninguém o levava para entrar até lá. Então, por isso, ele não conseguia ir até a água para ser curado. E nesse exato momento, Jesus cura o rapaz, o Senhor, pede que ele pegue a sua cama, que é uma espécie de tapete, e ali ele vai com o tapete para o templo, e lá os doutores da lei começam a observá-lo com o tapete e vai repreendê-lo, porque não era permitido que se carregasse a cama no dia de sábado. E Jesus, quando manda esse rapaz ir para lá, esse senhor, que ele se encontra com os doutores da lei, e o doutor da lei pergunta assim: mas quem o curou? Ah, eu não sei. E depois chama os pais desse rapaz que foi curado, a fim de perguntá-los a respeito daquela cura, e ele diz: olha, eu não sei quem curou ele, mas ele era paralítico de nascença. E aí depois Jesus é apresentado para os doutores da lei, e os doutores da lei vão repreendê-lo exatamente no que diz respeito ao fato de Jesus estar trabalhando em pleno dia de sábado. E Jesus vai tocando na ferida de cada um deles, porque eles tinham a prática exterior, mas não tinha a vivência na essência dos ensinamentos de Moisés, conforme estava lá na lei dos judeus. E o que me chama muita atenção é que eles interpretavam a lei de um jeito, o evangelho de um jeito, e Jesus, trazendo à luz da psicologia profunda seus ensinamentos, traz a essência, digamos assim, de uma nova vida, de um novo ensinamento. Quando ele diz assim: meu pai trabalha até hoje, eu também, e quando ele fala que eu e meu pai somos um, quando ele diz que antes de Abraão existir, ele já existia, e por esse motivo os doutores da lei insuflam a multidão presente ali no templo a apedrejar Jesus, e Jesus desaparece no meio da multidão. Jesus estava falando exatamente a respeito de toda essa ancestralidade dele, que a gente sabe hoje à luz da psicologia profunda, à luz da doutrina espírita, que nós vemos Jesus como o criador do planeta Terra. E é muito interessante quando a gente começa a ler o Evangelho de João, principalmente,
ele diz que Jesus criou o mundo e veio para o mundo e o mundo não o recebeu. E aí a gente não consegue entender, mas como Jesus criou o mundo? Como é que Jesus veio para o mundo? Como é que o mundo não o recebeu? Não recebeu porque não entendia as potencialidades do seu amor, porque ainda não tinha capacidade de lidar com aquelas informações que Jesus trazia. Exatamente por quê? Porque eram pessoas que tinham a mente muito obtusa no sentido de que tinha limitações intelectuais para compreender todos os ensinamentos de Jesus. Então Jesus viveu numa época em que predominava a ignorância, conforme diz a própria mentora Joana de Ângeles, em forma de sombra individual e coletiva. E quando a gente fala de sombra, Joana de Ângeles nos esclarece que sombra é o conjunto das nossas imperfeições que nós não queremos dar conta. E quando Jesus começa a falar do Evangelho, ele começa a mexer exatamente nas sombras dos hipócritas, na sombra dos doutores da lei. E aí, por isso, ele começa a incomodar aquelas pessoas do Sinédrio, principalmente Anás e Caifás. E Joana de Ângeles vem falar exatamente desse lado, que Jesus cindiu o lado escuro da sociedade e das criaturas, iluminando as consciências com a proposta de libertação pelo conhecimento da verdade e a integração nos postulados soberanos do amor. Quando a gente sabe, no meio espírita se fala muito disso, que Moisés traz Deus como Deus de justiça e Jesus traz Deus como Deus do amor. E à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles nos esclarece isso muito bem, que nós precisamos estar muito bem afinados com essa lei de amor. E ela usa muito o termo amor-terapia, quando ela nos diz que somente o amor é terapêutico diante, digamos assim, de todas as nossas aflições que nós vivemos. É o amor que vai acabar com a guerra, é o amor que vai acabar com as aflições, é o amor que vai acabar com as disputas, as diferenças sociais, é o amor que vai acabar com o egoísmo, com o orgulho, e acima de tudo é o amor que vai nos curar das inúmeras doenças físicas e mentais que nos, digamos assim, que assola a humanidade nos dias de hoje. E ele vem tratando exatamente isso. Só que Jesus foi muito incompreendido. Mas foi incompreendido por quê? Porque as pessoas, como nós falamos, os pobres eram muito ignorantes. Nem os doutores da lei, como o caso de Nicodemos, não entendia quando Jesus falava das coisas do céu. E o exemplo muito claro, conhecido por nós espíritas, é exatamente aquele diálogo dele com Nicodemos a respeito da reencarnação, que necessário que se nasça de novo para que a gente chegue ao reino dos céus. Nicodemos pergunta, mas como? Eu, velho, vou voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E ele diz, ora, na verdade te digo que é necessário que se nasça da água e do Espírito para que se atinja essa plenitude, atinja a perfeição relativa, se conquiste o reino dos céus. E ele, ainda ignorando, ele diz, ora, Nicodemos, tu que és doutor da lei, não entende quando vos falo das coisas da terra, muito menos vos entenderás quando eu vos falar das coisas do céu. E aí a gente começa a perceber toda essa visão transpessoal que Jesus se refere. Então, continuando aqui, o que é que ela diz? Vou pegar aqui alguns tópicos só para a gente perceber. O que foi que Joana de Ângeles fez? Pegou os tópicos do Evangelho segundo o Espiritismo, as soberanas leis, por exemplo, tirou uma passagem do Evangelho e foi destrinchar. E a gente sabe que Jesus, ele sempre respeitou as leis, embora aquelas tais leis fossem leis ultrapassadas, né? Aquelas leis não condiziam com a essência. Mas Jesus, em hipótese alguma, derrogou tais leis. Inclusive, quando se pergunta a ele se era permitido pagar ou não o tributo a César, e ele diz aquela célebre frase, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ele vem falando para nós a respeito do reino, e é muito interessante quando Pilatos pergunta a Jesus, és tu o rei dos judeus? E ele diz, tu dizes, meu reino não é deste mundo. Estou resumindo a frase aqui, porque se o reino de Jesus fosse desse mundo, jamais ele teria sido capturado. Mas ele afirma categoricamente que o reino dele não era desse mundo. Mas como entender
essa passagem do Evangelho de Jesus, que o reino dele não é desse mundo, a não ser pela ótica da psicologia profunda, ou seja, a não ser pela ótica da psicologia transpessoal, a não ser pelos ensinamentos que hoje os espíritos nos trazem. E eu vejo hoje a psicologia espírita, como nós falamos agora até a quarta força, a psicologia transpessoal, eu vejo a psicologia espírita agora como a quinta força. Mas por que a quinta força da psicologia? Porque vai estudar realmente a psicologia no sentido expresso mesmo da palavra. Porque quando a gente lê a palavra psicologia, psi é alma, logia é estudo. E aí, quando a gente vai no sentido da palavra psicologia, que é uma palavra de origem grega, a gente vai ver que psicologia seria o estudo da alma, o estudo da mente. E na academia, a gente aprende o quê? Que psicologia é o estudo do comportamento, entre outras definições. Só que a doutrina espírita vem trazer exatamente o estudo da alma como espírito encarnado, como espírito imortal. E a gente começa a entender, à luz da reencarnação, que o processo de perfeição, o reino dos céus, que Jesus trazia para nós, ele será conquistado graças às inúmeras encarnações pelas quais o indivíduo vem passando. A gente sabe hoje, nós sabemos, à luz dos estudos científicos, que aqui na Terra, vendo a humanidade aqui na Terra, sem falar dos espíritos que foram exilados de Capela, sem falar de seres que vieram de outros planetas a habitar aqui a nossa Terra, a gente sabe que a humanidade começou a estagiar sua vida na floresta. Depois sai das florestas e vai para as cavernas, depois das cavernas vai para as palafitas, e das palafitas vai construindo as primeiras civilizações, falando de civilizações aqui no planeta Terra. E a gente começa a observar que todo esse processo é que vai fazendo com que o espírito atinja a perfeição. E quando Kardec interroga os espíritos, se todos os espíritos passam pela fieira do mal, e os espíritos codificadores respondem, do mal não, mas da ignorância, a gente entende que nos períodos em que nós estávamos nas cavernas, nas florestas, nas palafitas, aí nós estávamos vivendo ainda com hábitos muito ainda animalescos, muito ainda trazendo aquilo que Joana de Ângeles chama de atavismos, os resquícios da animalidade. E aí, chegando através das encarnações sucessivas, nós vamos evoluindo, até atingirmos a perfeição relativa. E quando Jesus fala da diversidade das moradas, que Kardec também explora isso no Evangelho segundo o Espiritismo, e é muito interessante que quando ele conversa com os discípulos, já no Evangelho de João, que ele está falando ali próximo à partida dele, que ele disse que iria preparar a morada e que depois voltaria para levar os discípulos com ele. E quando ele diz assim, crede em Deus, crede também em mim, se não fosse verdade eu vou-lhe teria dito, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, como entender essas muitas moradas, não entendendo a pluralidade dos mundos habitados? Que Kardec, com muita sabedoria, traz isso para nós no Livro dos Espíritos, quando vai falar dos mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, até chegarmos nos mundos felizes, né? Que é o destino de todos nós. Então, se nós não observarmos isso à luz da doutrina espírita, à luz da psicologia espírita, à luz da psicologia profunda, nós não vamos conseguir entender os ensinamentos de Jesus quando ele vem nos falar das muitas moradas. Ele traz também um capítulo que é a desgraça real. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Quando Jesus fala das bem-aventuranças, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados que choram, bem-aventurados aflitos, e no Evangelho segundo o Espiritismo, que para mim é um dos capítulos mais lindos, todos são lindos no Evangelho, todos são lindos. Mas esse capítulo 5 para mim é muito lindo, porque a gente consegue compreender o porquê das nossas aflições, o porquê dos nossos sofrimentos. E aí a gente começa a entender, quando Kardec explora justiça das aflições,
se Deus é justo, se Deus é infinito em todas as suas características, ou seja, infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente misericordioso, onipresente, onipotente. Então, se Deus é tudo isso, a gente começa a entender. Então, as nossas aflições, os nossos sofrimentos devem ter um motivo justo. E aí ele vai falar das causas atuais das nossas aflições, onde nós vamos perceber o quanto que nós somos os causadores dos nossos sofrimentos, o quanto que nós somos os causadores das nossas próprias aflições. E quando eu vejo isso, eu gosto muito dos passos de Buda para se alcançar a felicidade e plenitude, quando ele diz que é crer retamente, querer retamente, pensar retamente, viver retamente, falar retamente, agir, obrar retamente, meditar retamente, por aí vai. A gente começa a perceber que as nossas aflições hoje, as causas atuais das nossas aflições hoje, é exatamente por conta das nossas crenças incorretas, do nosso pensar incorreto, do nosso falar incorreto, do nosso agir incorreto e por aí vai. E a gente começa a entender quando Kardec explica isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, quando ele fala das causas atuais das nossas aflições. E depois, quando ele vem nos falar das causas anteriores das nossas aflições, aí a gente entende que muitas das nossas aflições hoje, por nós vivermos em um mundo de provas e expiações, muitas das nossas aflições hoje foram causadas por nós exatamente por conta das nossas ações em encarnações passadas. Às vezes, observando os noticiários e vejo os nossos legisladores legislando em causa própria, criando leis para se proteger da justiça humana, e a gente fica assim pensando, meu Deus, que bobagem, porque eles podem até escapar da justiça humana, mas não vão conseguir escapar da justiça divina. E André Luiz, quando fala nas suas obras, relata muitos fatos, assim como Joana de Ângeles e outros espíritos, de muitos espíritos que hoje estão sofrendo por conta de atitudes praticadas no passado, cujo crime não foi justiçado. E eu lembrando de uma fala do Raul Teixeira, ele andando por Brasília, e lá nas ruas, num restaurante muito famoso, numa rua muito famosa em Brasília, tinha uma mendiga, uma senhora muito miserável lá, revirando lixo. E aí os amigos de Raul Teixeira começaram a conversar com ele a respeito daquela mendiga, e o Raul descreve que os mentores espirituais dele estavam dizendo que aquela mendiga se tratava de um político muito famoso lá em Brasília. E inclusive aquela avenida com o nome dele, o restaurante também ali, era um local onde eles visitavam muito no passado. E ele estava tão ligado mentalmente àquela avenida, mentalmente àquele ambiente, que era por ali que ela mendigava e era ali que ela revirava o lixo. Ou seja, muitos desses políticos hoje que estão criando leis para se beneficiarem, para fugirem da justiça humana, eles não vão conseguir fugir da justiça divina. E aí, dessas nossas aflições que nós estamos sofrendo hoje, em virtude de delitos praticados por nós no passado, eu fico assim pensando, meu Deus, quantas aflições esses nossos legisladores estão criando para eles no futuro. Porque não podemos esquecer que existe muita injustiça no mundo, mas não existem injustiçados. E aqueles que hoje promovem a injustiça, promovem a miséria, promovem a aflição, sorrupiando dinheiro público para se beneficiarem, estarão com certeza criando aflições para eles no futuro. E a gente sabe que muitos desses espíritos não reencarnarão mais no planeta Terra. E ao mesmo tempo que espíritos bastante evoluídos estão vindo habitar em nosso planeta, exatamente para nos fazer avançar nessa caminhada evolutiva. Mas como entender esses ensinamentos de Jesus se nós não tivermos noção da reencarnação? Se nós não tivermos noção da pluralidade dos mundos habitados? Se nós não tivermos noção das leis divinas, que elas são assim muito retas, assim, não dá para fugir disso. A gente sabe que Deus é justiça, mas Deus também é amor, mas mesmo assim
quem planta, colhe conforme semeia, mesmo sabendo que o amor cobre a multidão de pecados e que todo o bem que a gente faz repara o mal que a gente fez. E aí, à custa de muita dor, de muito sofrimento, se nós não trabalharmos nisso, a gente não vai, digamos assim, conseguir sobreviver. E assim, sobreviver em paz, como eu diria. E assim continua Joana de Ângeles falando a respeito dos ensinamentos de Jesus. E eu achei muito interessante quando a gente começa a observar que os ensinamentos de Jesus nunca foram ultrapassados. E por mais que a gente fale de Jesus, por mais que a gente fale de seus ensinamentos, os ensinamentos dele são atualíssimos. Os ensinamentos de Jesus, ainda muitos de nós espíritas, ainda não entendemos a essência dos ensinamentos de Jesus. Exatamente por quê? Porque Jesus fala de coisas que nós ainda não entendemos. Eu costumo dizer, se puser em nossa frente um objeto que nós nunca vimos, que o nosso cérebro nunca registrou, a gente não vai conseguir enxergar. Mas por que a gente não vai conseguir enxergar? Porque o nosso cérebro não criou redes neurais para enxergar determinado objeto. Isso quer dizer o quê? Que se um objeto material que está na nossa frente e o nosso cérebro nunca viu, o nosso cérebro nunca registrou, a gente não enxerga. Agora vocês imaginem os ensinamentos de Jesus que o nosso cérebro ainda não tem condição de interpretar, digamos assim, na sua essência, na sua pureza. Por isso é que é importante que nós entendamos que é de fundamental importância mergulharmos profundamente nos ensinamentos de Jesus. Exatamente para quê? Para que a gente consiga criar essas redes neurais necessárias para assimilar os ensinamentos de Jesus. Quando Kardec nos diz assim, nos fala que jovens apenas saídos da adolescência assimilam os ensinamentos de Jesus, mas exatamente por quê? Porque todos os ensinamentos de Jesus há muito tempo está no nosso psiquismo. Mas espíritos mais novos no planeta Terra são espíritos muito antigos que habitam em outros planetas. E essa levada de espíritos muito antigos que estão chegando entre nós assimila os ensinamentos de Jesus de uma forma muito fácil, muito simples. E aí a gente começa a observar pessoas que se dizem tá 20, 30, 40, 50 anos na doutrina espírita e ao mesmo tempo não está fazendo nada condizente com os 30, 40, 50 anos de vivência na doutrina espírita. Ou seja, estão na doutrina espírita, mas a doutrina espírita ainda não está neles. Aí quando chega um adolescente, aí um jovenzinho, com toda aquela potencialidade de espírito, começa a incomodar. E o que me chama muita atenção, a mesma coisa que aconteceu na época de Jesus, que começa já aos 12 anos a incomodar os doutores da lei, e depois dos 30 ele ainda incomoda, a mesma coisa tem acontecido hoje. Porque muitos hipócritas que estão nas igrejas, seja evangélica, seja católica, ou dentro dos centros espíritas, estão se incomodando quando os jovens começam a falar do evangelho com muito mais segurança, porque já estão vivenciando do que aqueles que estão há 30, 40, 50 anos dentro do centro espírita, mas não vivenciam como deveria. E a gente chama muita atenção exatamente para que nós não sejamos espíritas hipócritas, como eram os doutores da lei. Não estou dizendo que a gente deva ser perfeito. Porque o próprio Evangelho mesmo nos fala que o espírita, o verdadeiro espírita, não é o espírita perfeito, mas é aquele que se esforça para domar suas más tendências, as suas más inclinações. E quando o Evangelho nos diz, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, é para que a gente se ame mesmo, para que a gente se ame de verdade. Aí quando eu vejo no meu espírita, os espíritas se digladiando, quando o próprio Evangelho diz que é para a gente acolher até as pessoas de outra religião, a gente começa a perceber espíritas se digladiando.
E eu fico imaginando, meu Deus, quanto compromisso espiritual esses hipócritas não estão assumindo. Não são só os hipócritas de Brasília, mas os hipócritas dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas, estão aí também se digladiando e se comprometendo, porque não compreenderam os ensinamentos de Jesus à luz da psicologia profunda. Então, quero agradecer a vocês. Igor, boa noite a todos vocês, boa noite Gabriela, boa noite Estela, Natália, boa noite a todos vocês que entraram aqui. Quero agradecer profundamente de todo o coração, Poliana, a todos vocês, Pati 1991, Lilia, né? Muito bem, boa noite a todos vocês por esse momento. Agradecer a Psicote Alessandra, muito bem. Agradecer a todos vocês. Albelândia, muito obrigado por estar aí. Dalila Araújo, acho que é isso o nome. Muito obrigado, Valmir. Oi, Valmir. Pode dizer desde este princípio que o espiritismo é psicologia profunda. Exatamente isso. Eu vejo, como falei agora há pouco, Valmir, a psicologia espírita como a quinta força da psicologia. Eu digo isso sem medo, porque a gente está caminhando aí para uma nova psicologia e quem não acompanhar vai ficar para trás, porque a alma deve ser objeto de estudo em toda a sua essência, ok? Muito obrigado a todos vocês, obrigado Sueli. Vamos fazer a nossa prece de agradecimento e de encerramento desse encontro. Estou muito feliz por poder falar com vocês, né, sobre o Evangelho de Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Então agradeçamos a Deus, a Jesus, por este momento, por esta oportunidade. Agradeçamos a espiritualidade amiga que nos tem assistido, que nos tem auxiliado na condução da nossa fala, do nosso pensar e do nosso sentir. Que Jesus possa iluminar cada um desses nossos irmãos que nos assistiram nesse instante e aqueles que nos assistirão posteriormente. A todos os trabalhadores e frequentadores do Centro Espírita Nosso Lar, em especial àqueles que fazem a diretoria, pessoas a quem amamos, admiramos, por quem temos um carinho bastante profundo. Senhor Jesus, ilumina todos os dirigentes de casas espíritas, ilumina todos os dirigentes das inúmeras religiões, que cada um de nós possamos tomar consciência do Evangelho de Jesus e consigamos pôr em prática, apesar das nossas poucas limitações, mas que nos esforcemos cada vez mais para sermos cada vez melhores. Que a paz de Jesus possa estar conosco, hoje e sempre. Assim seja. Muito, muito obrigado. Ok, pessoal? Obrigado a vocês mais uma vez. Que a gente possa, né, ficar em paz e, como se diz, dormirmos em paz uma vez. Psicologia Profunda inicia com o ato de escutar a si mesmo, congruência e com sentimentos e ações. Muito bem, Priscila Feijó. Abraço grande no coração de vocês e aqui a gente finaliza, tá? Mais uma vez. Sueli, quero dizer para você que estou à disposição. Qualquer coisa, tá? É só acionar a gente. Um grande abraço, um forte abraço e feliz ano novo para todos vocês. Que 2022 seja o ano que a gente vai fazer para que ele seja um ano melhor do que 2021. Muita paz e muita luz, em nome de Deus, em nome de Jesus. Até mais. Ops.